Em 1909, galera, o presidente Afonso Pena morre de pneumonia. Como ele já havia cumprido mais da metade do seu período de governo, quem vai assumir é o seu vice, o Nilo Peçanha, que vai governar durante um ano, galera. Nilo Peçanha, que era o vice do Afonso Pena, que vai governar de 1909 até 1910, quando ocorrerá uma nova eleição presidencial, é o primeiro presidente de origem popular do Brasil e é possivelmente o primeiro presidente negro do Brasil. E muitos políticos da época, quando iam criticar o seu governo, referiam-se a ele como mulato. Mas o próprio Nilo Peçanha nunca comentou sobre esse assunto e a questão da tonalidade da sua pele nunca aparece não aparece nas primeiras biografias escritas sobre ele, porém aparece nas outras biografias que foram escritas sobre ele depois. Inclusive, galera, muitas pessoas também debatem o fato de que muitas das suas fotos tiradas na época passavam por um processo de branqueamento para passar a impressão de que ele tinha a pele mais clara, algo muito popular, algo muito corriqueiro naquela época. Lembremos, por exemplo, galera, que o célebre escritor Machado de Assis, que era pardo ou negro, também tinha suas fotos branqueadas pela imprensa local para que as pessoas não soubessem que um dos escritores mais famosos do Brasil era negro. Isso devia-se, galera, ao forte racismo que existia naquela época por conta da influência de teóricos como Arthur de Gobineau, Herbert Spencer, que difundiam não só pelo mundo, mas no Brasil também, galera, a teoria das raças, segundo a qual os brancos seriam superiores aos negros. Teoria que encontrou terreno fértil no Brasil, que era uma sociedade em que a maior parte da população pobre era justamente a população negra, por conta dos anos de escravidão que ela foi submetida. E essa teoria, galera, vai durar no imaginário social por muitos e muitos anos, até que a ciência atual pudesse desmenti-la, finalmente comprovando de que não há diferença entre brancos e negros. Nilo Peçanha, galera, é lembrado por ter criado o Ministério da Agricultura, Comércio e Indústria, e também por ter sido o criador do Serviço de Proteção aos Índios, o SPI, que é a futura FUNAI. Em 2011 foi instaurada uma lei que o declarava patrono da educação profissional e tecnológica no Brasil, por conta da criação da Escola de Aprendizes de Artifício, que serão os futuros Cefedes. Ao final do seu mandato, em 1910, acontecem eleições muito acirradas no Brasil, que eram eleições que colocaram de lados opostos o paulista Rui Barbosa, que era apoiado pela elite cafeicultora de São Paulo, e o gaúcho Hermes da Fonseca. Galera, o Boris Fausto ele vai falar que nem todas as eleições no Brasil eram totalmente combinadas entre paulistas e mineiros. Em algumas eleições do Brasil realmente houveram competições. Como é o caso da eleição de 1910 entre o Hermes da Fonseca e o Rui Barbosa, as eleições de 1922 que levaram Arthur Bernardes ao poder, e a eleição de 1930, por exemplo, né? As eleições de 1910 serão vencidas pelo político gaúcho Hermes da Fonseca, que era neto do primeiro presidente do Brasil, que era o Marechal Deodoro da Fonseca. Galera, a eleição de Hermes da Fonseca, por exemplo, foi um exemplo de que não foram só paulistas e mineiros que chegavam ao poder no Brasil. Nilo Peçanha, por exemplo, era do Rio de Janeiro, embora ele fosse vice-presidente do Afonso Pena. E o Hermes da Fonseca, galera, era de origem gaúcha, era do Rio Grande do Sul. E ele chegará ao poder numa conjuntura histórica em que a oligarquia dos cafeicultores de Minas Gerais havia desfeito seu pacto com São Paulo e se juntado à oligarquia do Rio Grande do Sul para trazer um outro nome como candidato, que era o nome do Hermes da Fonseca. Mas esse é um tema, galera, para a nossa próxima aula.